que alegria estar de volta aqui no meu canal Silvia Silvier TV. Eu não poderia estar mais grata de Deus ter preparado essa pessoa tão especial para gravar comigo nesse retorno. Fiquei um tempo sem gravar, mas quando a gente volta para valer. E eu conheci a Luciana Mirihard. Isso. Faz poucos dias, mas eu não quero falar muito. Eu sei que ela tem muito o que compartilhar. Então, seja bem-vinda no meu canal. Oh, Silvia. É todo seu e queremos ouvir tudo que você puder compartilhar com a gente. Muito obrigada. Quero, já começar mandando beijo a todos vocês de casa. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Mirihard, do canal Culinária em Casa. O meu nome, eu sou conhecida como Culinária em Casa Oficial em todas as redes sociais. Só no YouTube a gente tem 8.290.000 seguidores. Que lindo! Para a honra e glória do Senhor Jesus, que tudo começou. Deus abençoe a todos. Primeiro com a vontade dele, né, Silvia? Depois com a nossa força, garra e determinação. Em todas as redes sociais, hoje a gente soma mais de 12 milhões de seguidores. Que fantástico, gente. Passamos de 1 bilhão de visualizações em todas as redes já, porque a gente tem, né, em todos os canais. Então, assim, pra gente é um presente de Deus poder estar compartilhando um trabalho que Ele colocou no meu coração, que é um dom divino, né? E compartilhando a pitadinha do Evangelho, que é uma palavra de Deus que tem no final de todos os meus vídeos. Então, a gente tem mais de 3.000 receitas, tem mais de 3.000 pitadinha do Evangelho, versículo bíblico, em todos os vídeos. Que fantástico. Tá bom, mas quem é a Luciana em termos assim de história? Onde você nasceu, como que foi a sua infância, como que de repente, né, você chega a um ponto, conhece alguém muito especial que eu vou estar gravando aqui também. Bom, eu sou uma menina de família muito humilde, gente. Eu nasci em São Paulo, né? E minha mãe é do Nordeste, se casou lá em São Paulo com meu pai. Com meu pai ela teve 3 filhos, mas ela já tinha um filho antes do casamento. E a vida dela com meu pai era muito conturbada, muito difícil, porque meu pai ele tinha um problema muito sério com o alcoolismo. Quando eu completei 7 anos de idade, minha mãe pegou os 3 filhos, Silvia, eu, minha irmã e meu irmão, falou para o meu pai que ia ao Play Center, um parque que existia em São Paulo na época, e saiu 5 horas da manhã com nós 3 e foi embora para o Nordeste. Largou meu pai para trás, a gente foi rever meu pai 10 anos depois. Uau. E nesse tempo que a gente ficou no Nordeste, a gente sofreu bastante, porque assim, lá em São Paulo a gente vivia em periferia, mas a gente tinha uma vida boa, com comida, com alimentação, roupa, calçado, escola. Lá no Nordeste era bem mais difícil, entendeu? Lá, assim, a gente, enquanto meu avô foi vivo, a gente tinha o que comer. Meu avô morreu, aí ficou difícil mesmo a situação. Nessa de ficar difícil, o meu avô tinha um carinho muito grande por mim, o pai da minha mãe. Ele me pegou e me levou para morar com a minha tia, uma tia minha, uma pessoa que tinha condições. Porque o meu avô teve câncer e aí ele ficava entre Paulo Afonso, na Bahia, e Maceió. Paulo Afonso e Maceió. Nessas idas dele para Maceió, eu não conseguia ver a minha família passar necessidade. A minha mãe trabalhava, mas não conseguia suprir, sabe? Não, era difícil mesmo. E aí eu comecei a vender carvão, acarajé, com 9 anos de idade. De 8 para 9 anos. E eu entregava carvão em carrinho de mão, sabe? Carrinho de pedreiro. Sim. Pegava aqui, pegava aqui no seu condomínio e entregava para lá do Atacadão, para você ter uma ideia da distância. E meu avô, vendo aquele meu sofrimento, ele sempre falou assim para mim: você é uma pessoa muito diferente, você é uma criança diferente. Ele sempre teve uma visão assim diferenciada a meu respeito. E ele pegou, um pouco antes dele morrer, ele pegou e me levou para casa de uma tia minha, uma tia que tinha posse, sabe? O marido dela já era médico, a filha estava se formando também. Era difícil porque ela tinha 2 pessoas na faculdade de medicina, mas tinha o que comer, não faltava pão, entendeu? Não faltava alimento. Então eu fiquei ali 1 ano e meio. Aí, nesse 1 ano e meio que eu fiquei ali com ela, uns 2 vezes minha mãe foi me buscar com ciúme, sabe? Com ciúme. Mãe, né? Mãe, e ela claro. queria que eu estivesse perto dela também. Desculpa, derrubei. Ela gostaria que eu estivesse, mas eu
ficava naquela, entre ficar com a minha tia e ficar com a minha mãe, ficar com a minha tia e ficar com a minha mãe. Aí minha mãe foi, uma época pegou a gente e levou embora. Falou, não, vou levar você embora mesmo, você vai ficar comigo. A minha tia ficou muito tempo magoada com a minha mãe por isso. E a minha mãe já estava morando com outro homem, sabe? Com um padrasto. E aí, a gente já não estava mais na cidade do meu avô. Meu avô tinha falecido, minha mãe tinha ido embora para outra cidade, para Irecê, perto de João Dourado. Na verdade, a gente morava em João Dourado, que era perto de Irecê. E aí lá a situação ficou mais difícil, Silvia. E lá é uma partezinha do Nordeste. Hoje eu não sei, porque isso já faz 40 anos. Então, tenho vontade de voltar lá, sabe? Mas ainda não voltei. E lá a gente sofreu muito. Lá era fubá com água. Uau. Não era cuscuz. Cuscuz, como meu filho falou na poesia que ele citou. Eu ia mencionar isso, né? Cuscuz era luxo. E arroz e feijão nem pensar. Então, assim, a gente passou por uma situação muito difícil, mas eu sempre fui uma pessoa muito antenada, muito ligada, sabe? Em financeiro mesmo. E aí eu estava brincando na porta da casa da minha mãe e tinha uma feira na porta lá da casa que a gente morava. E aí eu vi uma mulher grávida falando assim, nossa, tá muito difícil trabalhar aqui nessa feira porque a gente não tem banheiro. E quem já foi grávida, quem já ficou grávida, né, sabe que é difícil, né, você trabalhar o dia inteiro sem ter onde ir ao banheiro. E eu tinha 8 anos de idade nessa época. Aí, eu sentada na porta com a minha irmã, eu escutei a mulher falar isso, falei assim, eu entrei para casa, eu falei, mãe, vamos alugar o banheiro? Porque lá no Nordeste, muitas casas lá, na minha época, era assim, um banheiro dentro de casa e um lá fora. Sim. E sempre tinha um corredor, né, que tem um portãozinho que dava acesso. Aí, Silvia, a minha mãe falou assim, que é isso, menina? Que vai alugar banheiro o quê? O banheiro tá uma sujeira, não tem nem como limpar esse banheiro. Eu fui no vizinho, que era um armazém que tinha, sozinha, sem ninguém me falar. Falei, eu vou dar um jeito. Fui lá pedir pro seu Zé, falei, seu Zé, o senhor me vende aí um pacote de papel higiênico e um desinfetante? Ele foi, me vendeu, eu falei, amanhã, depois da feira, eu pago. Na fé, né? Exercitando a minha fé a vida inteira. Porque Fé e ação. E fé e ação. É orar, né? E ação, isso. Oração mesmo. E aí eu fui lá, ele vendeu. Para minha surpresa, ele vendeu. Aí eu acho que ele nem sabia que eu morava na casa, porque minha mãe sempre foi daquela mãe que sempre dentro de casa, a gente não podia nem brincar na rua. Aí ele vendeu, eu fui para casa, lavei o banheiro com a minha irmãzinha, nós duas lá, lavamos o banheiro. No outro dia, quando foi 4 horas da manhã, eu peguei uma cartolina, um papelão, sabe papelão, a caixa? Escrevi, aluga o banheiro. E quando eu escutei o barulho da feira, eu fui lá para a porta do banheiro, lá na porta do corredor da minha casa. Falei assim, gente, ó, eu tô alugando o banheiro. Eu acho que nem eles acreditaram, né? Uma menina desse tamanho alugando banheiro. Se vocês quiserem, ó, aqui lá no fundo é o banheiro. Fiquei com papel higiênico na mão, dava papel higiênico. Mas você sabe onde eu vi isso? Que coisa fofa. Você sabe onde eu vi? Que eu viajava muito de ônibus com a minha mãe, viação São Geraldo, porque a gente ia para São Paulo e voltava para o Nordeste. Então eu via que na porta do banheiro que a gente parava, as mulheres vendiam, né? A gente dava uma moeda, ela dava papel. Então eu falei, vou fazer isso aqui também. E deu super certo, sabe? No final do dia, 2 horas da tarde, eu tava com um tantão assim de moedinha. Aí, meu Deus. Cheguei e falei, mãe, olha, eu acho que minha mãe achou que eu tava até emprestando o banheiro, sabe? Ela não botou muita fé, não deu crédito nenhum. Aí ela, nossa, que bom, né? Que agora a gente tem dinheiro para fazer uma compra, né? A gente vai comprar comida. Eu falei, não vai. Aí a cara dela foi a mesma que você fez agora de decepção para mim. Eu falei, não, mãe, porque entra de novo o meu lado empreendedor. Eu falei, não, a gente não vai. Eu vou pagar o rapaz que eu tô devendo, o seu Zé da venda, e a gente vai comprar o material para se fazer um bolo. A senhora amanhã vai vender o bolo e um café. E eu vou vender o banheiro, porque a feira era sexta, sábado e domingo. Uau. E aí, lá no Nordeste, é aquelas portinhas que abre assim, que é fechado, né? E abre de 2, assim, sei, sabe? Sei, exatamente. Ela é cortada ao meio. No meio.
Aí eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe, minha irmã, assim, na janela, vendendo o bolo, o café. E elas obedeceram. Obedecem. Que coisa linda. Elas obedeceram. O bolo, o café, eu vendendo banho. Assim, a gente ficou lá 6 meses. Com esse empreendedorismo, assim. Aí, depois que a gente fez isso, a gente começou a comer melhor, claro, né? E juntar dinheiro para ir embora. Para ir embora dali. Aí eu fui embora, fui para Caldas Novas com minha mãe. Caldas Novas, Goiás? Goiás, Que Caldas coisa, Novas. De lá, que diferença. a gente morou um tempo em Brasília com uma tia minha, depois a gente veio para Caldas Novas. E foi lá em Caldas Novas que tudo começou, assim, sabe? Melhorar mesmo, né? A minha mãe trabalhava, eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar lá no Café do Ponto com 12 anos. E aí, saí do Café do Ponto com 18, casada com o Giovanni. Então, aí, gente, eu quero saber do Giovanni. Giovanni vai estar aqui comigo no próximo programa que você assistir, já é Giovanni. Então, o Giovanni entra. Aí, Giovanni entra quando eu tinha 16 anos, conheci Giovanni. Com 17 anos, a gente se casou. Uau, duas crianças, Duas né? crianças. E aí, tem 30 anos isso. Nós temos 30 anos de casado, temos 3 filhos. Parabéns. São lindos os filhos. Eu tive o privilégio de ver algumas postagens suas no Dia das Mães. Sim. Eu me emocionei, chorei, porque hoje a gente tem que ter gratidão quando você vê uma demais, família nossa. unida, uma família que segura as Família pontas, é aquilo né? que a gente emociona. Eu sempre falo que onde tem amor não falta nada. Né? Onde tem amor não falta nada. Inclusive, eu não sei se vamos ser permitidos, mas assim, aquele poema que o seu filho fez, eu acho que se pudermos ter acesso, eu gostaria que o pessoal vão ter, sim, porque visitasse lá o seu link, né, para ver. Vamos deixar o @, Culinária em Casa Oficial, na descrição do vídeo para eles irem lá, porque assim, ele colocou de forma tão simples, tão poética a minha história, assim, de forma tão natural, que eu me acabei de tanto chorar. Eu vivi, né, em poucos instantes a minha vida inteira, revivi tudo. E a minha vida, assim, até a infância, a adolescência. Na adolescência eu fui muito bem porque eu sabia já o que eu queria trabalhar, eu queria ter a minha vida, eu queria ter independência financeira. Só que aí entrou, sabe quem? O Giovanni na história, o marido, o Giovanni do acordeon. E aí, Silvia, era muito jovem, a gente casou em Caldas Novas e a gente foi embora para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, ele é músico, né? Sempre trabalhou com música, ele é um sanfoneiro de primeira, talentosíssimo. Aguardem-nos. Viajou o mundo inteiro já também aí com a sanfona dele. O mundo inteiro é exagero, mas saiu do país algumas vezes. Então, assim, já estava... ele estava realizado porque ele já sabia o que queria. E eu estava começando, né? E mesmo ele sendo jovem também, ele já sabia. Quando, assim, Deus colocou no coração dele o que ele queria ser, e ele botou aquilo e foi adiante. E eu estava começando, então eu parei de estudar. Eu fui cuidar do Giovanni Júnior, que nasceu lá em São Paulo. E ele nasceu em Caldas Novas, a gente foi embora para São Paulo. Uau. E lá em São Paulo é uma cidade enorme. Você sair de Caldas Novas, Goiás, e ir para São Paulo, você fala assim, meu Deus, e agora, né? Porque onde é que eu vou trabalhar nessa cidade? Com quem que eu vou deixar meu filho? E o Giovanni viajando. Aí eu falei, gente, vou dar um tempinho, vou criar o Giovanni Júnior aqui 2 anos, mas sempre com aquela coisa, gente, eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar, eu preciso prosperar, eu preciso trazer dinheiro para casa também. E não vivíamos mal, não, vivíamos muito bem com a profissão do Giovanni, mas a minha realização pessoal sempre foi algo muito presente na minha vida, eu sempre quis muito. E aí, quando o Giovanni Júnior tinha 3 anos de idade, nós estávamos assim, ó, sentados numa sala como essa aqui, um sofazinho assim, TV, aí ele do meu ladinho, a Ana Maria gritou na televisão, acorda menina, bora trabalhar, vamos fazer alguma coisa, o que você sabe fazer? Aquilo para mim foi um alerta, foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. Uau, obrigada, Ana Maria. Obrigada, Ana Maria, porque assim, quando ela fez isso, cara, eu falei assim, gente, eu vendia bolo criança, eu vendia acarajé, eu vendia carvão, eu entregava carvão. Eu com 9 anos, eu fazia o acarajé e vendia.
sabe? Então, eu não vou ficar parada, eu sei fazer bolo, eu sei fazer pão, eu sei fazer um monte de coisa, eu sei vender, então vou vender. E peguei, e olha, gente, uma coisa que eu quero muito falar para vocês, não se prendam a nada, porque na minha época, 30 anos atrás, 30, mais de 30 um pouquinho, vamos especificar. Eu não tinha rede social, a gente não tinha rede social. Vocês sabem como que eu fazia? Eu vendia lingerie na feira, vendia lingerie batendo de porta em porta, Silvia. Quer comprar bolo, quer comprar lingerie, sabe? E eu conseguia sobreviver com isso, sabe? Pra mim, o Giovanni ganhava o dinheiro dele, mas tinha aquele meu lado assim. E música, gente, eu não sei se vocês sabem, mas um mês tem, um mês não tem. Eles são autônomos, né? Não é uma coisa que assim, todo mês certinho, né? Quem trabalha e tem aquele salário que você pode ser pouco, pode ser um salário mínimo, mas você vive em torno daquilo ali, daquela garantia. Nós não. Os anos melhores nossos foram os anos políticos, né? Porque tinha os comícios, showmícios, aí os artistas iam, faziam show, vendiam. Eles tiraram isso, né? Então a gente ficou um bom tempo passando muito perrengue mesmo por causa disso, porque aquele dinheiro, aquele montante que vinha a cada 4 anos de venda de show, que você podia se organizar na vida, não tinha mais, né? E então a gente tinha que vender mesmo, que ir atrás, correr atrás. Mas o Giovanni, nessa época da Ana Maria Braga, que o Giovanni Júnior era pequeno, ele deixou vender minhas lingerie, tudo assim. Mas tinha um machismo, porque ele é da roça, sabe? Aquela coisa assim, de minha mulher não vai trabalhar fora, minha mulher, sabe? Eu consigo sustentar. Inglês até hoje nunca deixou eu trabalhar fora, não é nada de roça. Não. Meu é britânico. Você tá vendo? É isso. Então a gente... Mas eu compreendo demais isso, sabe? Não tô aqui nem julgando, nem falando, porque eu compreendo muito, sabe? É uma honra para eles poder, né, suprir a gente de tudo que a gente precisar. E aí, eu fiquei nessa de criar os meus filhos. Nessa a gente teve 3 filhos, né? Parabéns. Fazer as coisas em casa. Tem o Giovanni Júnior de 28, o Kian de 21 e a Kiara de 11. E aí, pronto, fazia isso, vendia bolo, vendia isso, vendia aquilo. Mas chegou uma época, eu já estava com quase 40 anos, e eu falei assim, meu Deus, tá, criei as crianças, né, são tudo educadinho, graças a Deus, né? Meu marido é bem sucedido também na carreira dele, porque você ser bem sucedido é você fazer aquilo que gosta, quando chegar no final do dia você falar assim, nossa, fiz bem feito, né? Estou satisfeito com o meu trabalho. E eu, como é que eu estava? Como que estava a minha realização pessoal? E aí, nessa época, foi uma época muito difícil, que também o empresário do Giovanni se desligou da banda, ele se desligou do trio. E aí a gente passou muita dificuldade, mas não fome. Depois que eu aprendi a vender, a gente nunca mais passou fome. Fome foi até eu aprender que tudo aquilo que eu posso fazer, eu posso vender. Eu posso vender. Sabe, na mesma família, gente, Silvia, tem quem vende, quem compra e quem faz. E quem come. Eu sou o que come. Na mesma família, né? Não tem essa. É verdade. A minha casa do Giovanni sempre foi muito cheia, sabe? Por isso que eu falo que onde tem amor não falta nada, porque a gente nunca precisou de muito dinheiro para colocar uma mesa farta para ninguém que chegasse em nossas casas, sabe? A nossa casa sempre foi cheia de gente, cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de comida. Sabe, Deus colocou muita unção na nossa casa em relação a isso. Eu agradeço muito, sou muito grata em nome de Jesus Cristo por causa disso. E devido a tanta comida que a gente fazia, um dia eu falei assim pro Giovanni Júnior. Falei, Giovanni Júnior, tem alguma coisa faltando aqui, sabe? Eu não sei explicar o que é. Eu queria uma realização pessoal. Na verdade, eu queria deixar um legado mesmo, sabe, Silvia? Uma coisa que falasse, nossa, essa mulher passou por aqui, ela deixou isso. E eu buscava em toda a minha existência e eu não achava, entendeu? Não achava isso. E foi aí que eu sentei com o Giovanni Júnior e falei assim, Giovanni Júnior, eu queria muito, muito mesmo, sabe? Ter uma profissão mesmo. Não sei se eu vou fazer uma faculdade, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso me encontrar. Aí, meu filho mais velho, né? Ele falou assim, mamãe, o que a senhora gostaria de ser quando era criança?
Eu falei, eu queria ser apresentadora de TV, mas eu adormeci o meu sonho para viver o do seu pai. Seu pai já era artista, sabe? E eu fiz questão de cuidar de vocês, de ficar em casa. E nisso eu fazia bolo para vender, bolo decorado, fazia pão caseiro. Tanto é, a gente tem um projeto muito lindo que a gente quer levar para o mundo inteiro, que é o Pão da Vida, que é o pão que alimenta, né? Não só o espírito, a gente vai levar o pão com a palavra, entendeu? Eu vou ensinar o pessoal que tem pouquinho, só tem 1 quilo de farinha de trigo, mas ele vai fazer o pão e ele vai se alimentar, e ele vai se sentir saciado, porque além do pão a gente vai levar a palavra de Deus junto. E esse é um projeto muito bonito que a gente tem. Lindo. E eu falei para ele, falei assim, eu queria muito ser apresentadora de TV. E ele falou assim, mas quando foi que adormeceu esse sonho? Eu falei assim, adormeceu para viver do seu pai. Eu não sei que época foi, não sei te falar, só sei que eu esqueci isso. Só que agora eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu queria gravar as receitas que eu faço, os pães, eu fazia unha, fazia cabelo, fazia maquiagem, eu fazia tudo para ganhar dinheiro. O Giovanni estava praticamente desempregado. Até as molinhas do Giovanni, 30 anos, sou eu que faço, né, amor? Então, assim, eu fazia de tudo mesmo. Fazia unha, fazia cabelo, fazia maquiagem, fazia drenagem. Tem uma história, Silvia, de uma amiga minha que é minha comadre. E ela falou assim, que ela fechou um pacote de drenagem linfática comigo. Aí, aquele pacote de drenagem linfática, estava precisando daquele dinheiro para juntar no aluguel, de pagar o aluguel do mês. Aí eu falei, meu Deus, o dinheiro caiu do céu, obrigada, Senhor, glorifiquei. Aí ela passou uma semana, Silvia, ela pagou o pacote de massagem, passou uma semana, ela tinha feito 2 massagens só, ela chegou e me falou assim, ela é minha comadre, Ivanice Dionísio, até mandar um beijo para ela aqui. Ela falou assim, você não vai acreditar. Eu não vou mais poder fazer as drenagens porque eu tô grávida. Minha cabeça fez assim, putz, agora eu gastei o dinheiro, como é que eu vou devolver esse dinheiro para essa menina? Aí eu falei, nossa, comadre, que bom, agora você vai precisar de mais de massagem relaxante. Silvia, foi muito rápido e ela conta isso hoje nos canais dela, onde ela chega, ela conta, ela fala, ela é muito ligeira para ganhar dinheiro. Eu falei, eu não tenho para devolver, como é que eu vou fazer? E foi assim, eu paguei tudo em massagem relaxante para ela. Os pezinhos. No pé, no corpo inteiro. E assim, a gente não pode perder as oportunidades, né? Uau. Quando elas vêm, a gente tem que agarrar. Gente, eu estou aprendendo muito hoje. Se você não está, vou fazer igual a Ana Maria. Acorda, faz alguma coisa. Acorda, menina! Aí, Silvia, eu falei para o meu filho assim, filho, já que você... Já que eu queria ser apresentadora, né? Mas eu nem pensei nisso no dia. Hoje, pensando, eu falo isso, mas no dia eu falei para ele assim, filho, eu tô muito mal, tô assim com... Autoestima bem... Não era autoestima, era assim, uma coisa, um vazio. Eu falei, e eu preciso preencher esse vazio de alguma forma. Então, vamos fazer o seguinte, como eu faço muita receita aqui, eu entrego muito pão, entrego doce, entrego tudo, a gente grava e você guarda no HD do seu pai, porque HD, não sei, vocês agora na modernidade aí, né, não tem mais HD, tem, amor? Tem? Eu não sei. Eu sei que antes a gente gravava e colocava no HD e guardava. Quando queria ver, ia ver. Era tipo uma fita cassete. Guardava para você assistir depois. E eu falava, grava e guarda para os meus netos saber que eu sabia cozinhar, que eu era uma ótima cozinheira. Olha só como estava baixa, né? A minha existência. Entendeu? E aí ele falou assim, tá bom, então vamos gravar. Aí eu gravei uma, como diz meu filho, gravei 2, gravei 3, gravei 7. A gente ia fazer, quando eu ia fazer banquete, ia fazer um bolo decorado, eu sempre pedia para ele gravar. E ele gravava. E em vez de guardar no HD, o que ele fazia? Ele colocava no YouTube. Olha. No YouTube. Quando eu fiz um bolo da Frozen para uma amiga minha, um bolo bonito, assim, de andares, eu nem sabia fazer aquele bolo, gente. Olha, foi uma coisa divina, foi algo muito, muito celestial. Porque ela chegou com uma foto. Lu, você faz esse bolo para mim? Eu falei, ô, Jô, esse bolo? Aí eu avaliei.
Aí não falei nada, não respondi nada para ela. Fui conversar com o Giovanni. Giovanni, porque eu já fazia bolo para os filhos dela todo ano, sabe? Para Bia. Ela tinha uma filha chamada Beatriz. E eu falei, amor, como é que eu vou fazer esse bolo? Não tem, só tem essa foto. Era uma foto que ela recortou de alguma coisa. Aí ele falou assim, não, você vai fazer esse bolo. Ela quer, você vai fazer. Eu vou atrás das coisas para você. Eu falei, mas tinha um bico que estava lançando. Né? Parceria. Estava lançando um bico no mercado, que é o bico M. Ele nem tinha. Em São Paulo não tinha, imagina no resto do Brasil. Porque São Paulo chega tudo primeiro. Sim, claro. O bico M. Tinha uma placa em cima, que era uma placa, era um desenho de uma boneca e colado um adesivo nessa placa. E ele falou, não, eu vou atrás de tudo e a gente vai fazer esse bolo. E ele realmente, ele foi atrás dos acessórios e eu fiquei por conta de organizar como era que eu ia fazer a montagem daquele bolo. Ainda tinha que gravar, né? Eu falei, mas o bolo, não sei nem se o bolo vai prestar, ainda vou gravar. Imagina, o bolo para a festa da Jo. Eu falei, a Jo é enjoada. A Jo sempre pagou muito bem e ela sempre gostou muito das minhas coisas. Mas é uma pessoa exigente. Então, falei, vou fazer, Jo, o seu bolo. Ela, ai, meu Deus, fez uma festa. Eu falei, oh, glória a Deus, Senhor, só o Senhor para me ajudar nessa. O Senhor e o meu marido, né? Porque se não fosse o Giovanni, aquele bolo não teria saído. Aí foi, a gente fez o bolo. O Giovanni Júnior colocou no YouTube. Gente, parceria é tudo. Olha, uma pausa só para um detalhe. Talvez você tenha um tesouro enterrado aí na sua casa e você desconhece. O seu filho pode ser o maior tesouro que você tem, a sua mãe, independente da vida dele, que já é um tesouro, já é uma dádiva, o dom dele pode ser um tesouro maior ainda e você está sentando em cima, porque você não quer enxergar, sabe? É muito fácil, gente, ver que uma pessoa é boa em determinada coisa. Então, é só você investir naquilo, que aquilo vai prosperar. Porque, principalmente quando vem de Deus, quando você percebe que aquilo é dom divino, não tem para onde correr. Se você investir seu tempo, sua paciência, seu foco naquele propósito, ele vai prosperar. Foi assim que aconteceu na minha casa, por isso que eu estou falando. Eu não estou dando aqui um testemunho morto, eu estou dando um testemunho vivo de coisas que aconteceram comigo, com a minha família. Meu filho foi, né, como diz meu filho Kian, sempre antenado, jogou na rede. Com 8 meses, Silvia, o bolo estava com 1 milhão de visualizações. Uau! 8 meses, sem nada, a gente só colocou lá e deixou. Aí, nesse tempo todo que ele estava fazendo isso, e eu não estava nem sabendo o que ele estava fazendo, eu ia para a igreja, uma igreja chamava Igreja Batista Moraxá, lá em São Paulo. Eu cheguei lá num dia de revelação. Eu não sei se na sua igreja tem isso, a revelação. Sim, tem dia de revelação. Pessoa. E lá tinham 6 pastores, assim, e uma fila enorme de pastores na fila. E aí, eu estava lá na fila com a Mariana. A Mariana, ela mora lá em Portugal hoje. Minha filha do coração. Beijo, Mari, para você. E ela sempre me levou para a igreja. Foi ela que me levou para a igreja, sempre. E ela falou, vamos para a fila? Eu falei, vamos. Mas eu fui para trás. Ai, meu Deus, lá vem esse negócio de revelação. Gente, dentro da igreja a gente peca, viu, gente? Se você não quer ir para a igreja, porque quando você fica lá, você fica com pensamento, vai. Porque é aí que você vai receber a verdadeira cura espiritual. Cheguei lá, na filona, eu falei, eu não quero ir com aquela pastora. Não vou falar o nome dela aqui, não. É uma, né? Deus mas, abençoa muito, muito. E ela tinha uns olhos azuis desse tamanho assim. Aí ela foi, fiquei na fila. Gente, tinha umas 400 pessoas na fila. E eu falei, Mário, eu não quero ir com aquela pastora. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque eu tenho um problema com uma, como é que fala? Um trauma. Com um perfil, com esse perfil de pessoa. Então, eu tenho muito problema com isso, eu preciso me tratar. Hoje eu sou tratada, graças a Deus, eu sou curada, em nome de Jesus Cristo. Mas naquela época eu não era nem convertida para estar com esses pensamentos, entendeu? Eu estava ali na igreja buscando. Graças a Deus a conversão veio depois, né? Aquela conversão, gente, é quando você decide que quer ser uma nova pessoa, isso já é se converter. Então, assim, quando ela pegou assim, ó, e aí tava na fila, quando chegou na minha vez, a Mariana foi para lá, eu tinha que ir nela, porque só tinha ela. Você acredita? Todos os outros pastores estavam com pessoas ocupados e só tinha ela. Silvia, ela pegou na minha mãozinha assim, ó, nas duas, ela estava sentada bem baixinho e a gente tinha que ajoelhar. Ela puxou assim, olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, você
vai levar a palavra de Deus a vários lugares ao mesmo tempo. Você vai levar, milhões de pessoas vão escutar a palavra de Deus através de você. E você vai alcançar nações através da palavra de Deus. E aquilo assim, me deu um nó assim na minha garganta. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu fui, levantei, agradeci e tal. Ela falou muita coisa, mas isso foi muito chocante para mim, isso foi impactante. Eu levantei, cheguei na Mariana, falei assim, tá vendo, Mariana? Não falei que eu não gostava dessa pessoa? Olha isso. Como é que a pessoa fala uma coisa dessa para mim? Eu sou uma dona de casa, eu nem leio a Bíblia direito. Como que eu vou levar a palavra de Deus a milhares de lares ao mesmo tempo? Ela falou, milhares de lares ao mesmo tempo. Fui para casa. 8 meses depois, um vídeo estava com 1 milhão de visualizações. Hoje são mais de 1 bilhão de visualizações. Tem noção? Com a palavra de Deus em todos os vídeos. Então, eu já pedi perdão para Deus, eu sei que Ele já me perdoou, porque foi uma ignorância tremenda aquela. Uma ignorância tremenda. O Senhor estava mandando para mim a palavra e eu estava bloqueando a palavra do Senhor na minha vida. Não façam isso. Não façam isso. Não bloqueiem a palavra do Senhor. Porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando alguém lançar a palavra de Deus sobre a sua vida, aceita. Pega para você porque ela é sua. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer na vida do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, Ele vai fazer na sua vida. Não é? Eu falei, a Mari, deve ser para o Giovanni. O Giovanni, porque o Giovanni vai nas rádios falar, né? E eu sou uma extensão do Giovanni. Deve ser o Giovanni. A Mari ficou assim, falou assim, não, é você. É para você? Ela falou para você. Eu falei, tá bom, vamos para casa. E a gente não lembra, né, na hora. Eu depois, quando o canal já estava com 1 milhão de seguidores, que eu vim lembrar da pastora. Uau! E isso me tratou também. Me tratou, porque eu tinha um bloqueio com um tipo de pessoa que eu não devia ter, porque uma pessoa não é igual a outra. Né? Uma pessoa, mesmo tendo a mesma aparência, ela não é igual a outra. Então, a gente tem que passar nessa vida aprendendo, né? E graças a Deus eu aprendi, viu, gente? Essa aí eu não faço mais, não. Gente, eu sei que vocês estão ouvindo e eu não sei se você está identificando como eu estou, mas tudo que ela está falando, a gente tem que estar recebendo, sabe? Abra o seu coração mesmo, porque esse programa pode realmente fazer, como você falou, uma virada. Ser realmente um divisor de águas. E é o que eu oro e peço que, não somente na minha vida, mas que seja na sua vida aí também. Né? Receba o que tá aí. Mas continua mais um pouquinho, porque está ficando muito... Olha aqui, tem livros aqui, você tem que chegar até esse ponto. Vai falando. Você tem tempo. A gente tem tempo aqui, se for para falar de Deus e das promessas de Deus e de tudo que Ele já fez, de todos os milagres que Ele fez na vida da gente, a gente não pode perder a oportunidade, não. Né? E aí, Silvia, chegou a hora de 1 milhão de visualizações em um vídeo que a gente nem esperava, que nem ia ser feito, né? Se dependesse de mim, da minha crença, né? Porque eu não estava acreditando nem em mim, que eu não ia dar conta de fazer o bolo. O bolo ficou perfeito, ficou lindo. Tanto é que é um bolo que tem 4 milhões no meu canal de visualizações. É um bolo da Frozen. Giovanni Júnior chegou para mim e falou, mamãe, vamos conversar. Falei, vamos. Sentamos, ele falou assim, olha, o vídeo que nós colocamos, um vídeo só, já está com 1 milhão de visualizações no YouTube. Eu joguei no YouTube. Aí foi me mostrar o YouTube, foi me mostrar tudo, porque eu realmente era muito leiga, gente, nisso. Muito leiga mesmo. Não sabia nada. Quem já tem 1 milhão de views, já é considerado famosinho no YouTube. Por que a senhora, como a senhora sempre quis ser apresentadora de TV, por que a senhora não pega como profissão? Nossa, eu falei assim, então me explica direito. Aí ele foi me explicar, eu falei, e ainda ganho um dinheirinho, ele falou. Ainda ganho um dinheirinho, agora melhorou. A senhora pode levar isso como profissão? Eu falei assim, Giovanni Júnior, eu aceito. Silvia, como tem Deus no céu, eu nem lembrei da pastora nesse momento, não lembrei de jeito nenhum. Mas, olha como já estava nos planos de Deus. Eu falei para ele, Giovanni Júnior, tem que ter uma palavra de Deus em todo vídeo.
Era coisa do meu coração aquilo. Tem que ter uma palavra de Deus em todos os meus vídeos. Ele falou assim, bom, mãe, no começo do vídeo não dá pra gente fazer, porque vão pensar que é um canal evangélico, aí é mais difícil ele prosperar. Falei, no começo, no meio, no final, não importa, só tem que ter a palavra de Deus. Aí ele falou assim, e na hora, pra você ver tanto que assim, foi iluminado, ele falou assim, tá bom, então o quadro vai se chamar Pitadinha do Evangelho, Palmirinha de Jesus. Falou desse jeito pra mim. Eu falei, amei, gente, quero até, ó, sabe que nós perdemos a Palmirinha tem pouco tempo, né? Ela faleceu, Palmirinha foi uma grande mulher, uma culinarista de primeira. Tanto quanto eu, assim, ela usou da culinária para educar, para criar os filhos, né? E para levar muita alegria também para casa das pessoas, né? Muita felicidade. Então, ó, é assim, de coração que eu presto essa homenagem aqui à Palmirinha. E o meu filho falou, Palmirinha de Jesus. Eu falei, perfeito, perfeito. Olha. Eu falei, perfeito, para mim tá ótimo. E todo final do nosso vídeo tem um versículo, uma palavra de Deus, tirada direto da Bíblia. Eu creio que vem direto do céu, porque a gente é ponte aqui na Terra, né? A gente é ponte para fazer isso. Aconteceu tudo isso, foi perfeito. Aí começamos a postar diariamente. Falei, Giovanni Júnior, só que tem que ter a pitadinha do Evangelho e tem que ter comprometimento. Já que eu vou fazer um programa de TV, eu quero que tenha, seja diário. Que seja um programa diário, que tenha comprometimento mesmo, da nossa parte. Então, você vai vir, a gente vai gravar e vai postar todos os dias. E assim foi, todos os dias. Aí... É um compromisso grande, né? Diariamente demais. A gente não tinha equipamento. A gente gravava, Silvia, num celular, um celular que, assim, tipo, esse aqui é um iPhone. Não é o do ano, mas é o do ano passado. Agora, a gente gravava num aparelho muito ruim, muito, sabe? E aí, a gente começou a observar que o canal estava crescendo e a gente precisava crescer junto. Eu filmava lá em casa num paninho na parede. Era uma parede na minha sala, no meu apartamento, e um paninho na parede. Aí o Giovanni Júnior falou, mamãe, a gente precisa de um aparelho. E eu fui orar. Falei, ai, Senhor, me ajuda, já que o Senhor deu o propósito, o Senhor deu o programa, deu tudo, dá o equipamento também, né? Aí continuei trabalhando. E nós temos um casal de amigos muito maravilhosos. Hoje eles não estão mais juntos, mas são duas pessoas também que são parte das nossas conquistas, sabe? Que é o Fernando e a Elisiane. E o Fernando me chamou na casa dele. Chamou, Lu, você pode vir aqui com o Giovanni? Falei, posso. Cheguei lá, o Silvio, ele falou assim, como que é esse trabalho seu, novo trabalho aí? Que eu tô gostando de ver, tô ouvindo falar, o pessoal já viu o vídeo seu, já veio falar, vi aquela amiga sua no YouTube e tal. Eu falei assim, Fernando, fomos, sentamos com ele. Silvio, ele foi lá dentro, trouxe tudo quanto era, tinha 2 câmeras dele lá, trouxe um bolo de dinheiro pra gente comprar o equipamento. A gente foi, comprou equipamento, né, Giovanni? Foi, assim, uma coisa iluminada, assim, a gente não estava esperando mesmo, sabe? A gente ora ainda ora não espera, espera, né? gente, a gente peca o tempo todo, gente, é orando e pecando, peca o tempo todo. E aí ele veio, a gente comprou, e olha só, nesse dia... Vocês estavam em São Paulo ainda? Uhum. A gente ainda estava em São Paulo. Nesse dia... A Kiara ainda tinha pego, Kiara era pequenininha, gente, ela tinha uns 3, 4 aninhos, ela pegou meu celular, eu tinha ido fazer o velório do irmão do Giovanni, que ele tinha falecido, e é em outra cidade, o Giovanni estava viajando, ele não pôde ir, eu fui com a Kiara. Ela não pega o meu celular, gente, não joga fora. Ela pegou o celular, a única coisa que a gente tinha para gravar, e jogou, Silvia. Eu falei, Kiara, você viu meu celular? Quando a gente chegou, a gente foi de ônibus e voltou de ônibus. Chegou, ela era pequenininha, assim, ó. Ela falou assim, eu vi, o que você fez com o celular? Joguei pela janela do ônibus. Eu falei, você não fez isso, fala pra mamãe. Olha aqui no olhinho da mamãe, fala que você não fez isso. Tava muito velho. Eu falei, Kiara, você não fez isso, Kiara. E ela, fiz. Eu falei, gente, o que eu faço com essa criança? Cheguei em casa, contei pro pai dela. A gente foi conversar com ela, mas a gente não sabia nem o que fazer, sabe? O que você faz com a criança dessa? Nada. Porque ela não era arteira, Silvia. Ela não era arteira. Ela não era aquela criança que fazia arte, que, sabe? Não, ela era calma, quietinha.
pegou o celular e jogou pela janela. Eu falei assim, até isso, tem propósito de Deus até nisso, gente. Porque a gente chegou, o Fernando chamou a gente lá na casa dele. Sabe, foi uma coisa assim atrás da outra. Talvez, se a gente tivesse com o celular velho, porque assim, a gente não gosta de abusar das pessoas, né? A gente ia falar pro Fernando, não, Fernando, tá começando agora, a gente vai continuar com esse aqui mesmo e tal. Mas não tinha mais nada pra fazer, não tinha mais o que fazer. Tinha acabado o que fazer ali. Aí, pronto, começamos com equipamento novo, tudo novo. Ele queria fazer umas canecas para vender também, né, Giovanni? Foi uma pessoa que ajudou muito a gente, muito mesmo. Ele e a Elisiane, os dois, ajudaram demais. Sempre Deus vai colocar alguém no caminho da gente, né? Sempre. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha, gente. E aí, Silvia começou a bombar o canal. Começou a bombar. Nossa, colocava receita, bombava. E aí eu falei assim, pronto, Deus. Me deu um programa. Agora eu sou conhecida. Eu consigo levar a palavra de Deus, eu consigo levar uma profissão. Mas e o legado? Está faltando o legado, por quê? Porque eu estou precisando entender o que o senhor quer de mim através desse programa. Não é só fazer comida e postar, não é só levar uma comida diferenciada com o básico para casa das pessoas. Eu creio que tem um propósito maior nisso. Fala comigo de novo, fala comigo. O senhor sempre falou comigo, o senhor nunca me deixou assim, sem escutar a sua voz, sabe? De qualquer forma. Fala comigo. E eu estava em casa. O Giovanni estava numa situação... Vocês têm que conhecer o Giovanni, gente. Vocês já ouviram esse nome, espera. O Giovanni, eu fazia unha. Lembra que nessa época eu fazia, mesmo tendo o canal, eu continuei fazendo unha, fazendo cabelo, fazendo maquiagem. Porque assim, gente, você tem que plantar de manhã, à tarde e à noite. Você não sabe qual semente que vai, né? Não é isso? Você não sabe. Você sabe qual é a semente que vai ser cultivada primeiro, você não sabe qual que vai florescer primeiro, você não sabe qual que vai vingar. Você não sabe. Então planta. Planta de manhã, de tarde, de noite. Era isso que eu fazia. Eu vendia pão, eu fazia cabelo, eu fazia maquiagem, eu fazia doce para vender, eu fazia doce de festa. Para mim não tinha tempo ruim. Eu acordava às 7 horas da manhã e dormia 1, 2 horas da manhã. Por quê? Porque eu sabia que Deus ia prosperar minha vida de alguma forma. De alguma forma. E às vezes você fala assim, Lu, mas eu não nasci para cozinhar. Perfeito. Glória a Deus, porque nem todo mundo nasceu para uma coisa só. Mas a culinária é algo que você tem na sua mão. Todo mundo tem um alimento em casa, tem um fogão em casa e uma panela em casa. Então, você não nasceu para fazer isso para a vida inteira. Mas aquele momento, se aquela profissão está sendo uma ponte para te levar para a profissão dos seus sonhos, então agarra essa ponte com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Porque meu foco sempre foi a culinária. Mas eu nunca deixei de fazer nada que chegava na minha mão. Eu fazia tudo. Porque eu sabia que Deus ia prosperar em alguma área. E aí, nessa de conversar com Deus para deixar um legado, o Giovanni, uns dias antes, tinha batido o carro, no carro de um vizinho. E o carro do vizinho era um Audi, um carro caro. E o nosso carro era um carro que a gente tinha que empurrar. Foi o carro que mais me humilhou nessa vida. Mas esse é um podcast que eu vim contar outra hora. Sabe um carro quando ele humilha uma pessoa de todas as formas? Era o carro que a gente tinha. E o Giovanni inventou, gente. O Giovanni é muito prestativo, muito. E o vizinho, ele ia dar ré. Então, para o vizinho não bater no nosso carro, o Giovanni foi e desviou. No que ele desviou, ele bateu no carro do vizinho. O que aconteceu? Teve que pagar R$500. Não tinha nem dinheiro, gente. Era R$500 na época. Faz tempo, hein? Era dinheiro para nós. Era mais do que o nosso aluguel. Aí, Silvia, estou em casa, depois dessa oração, e eu já estava fazendo a unha de uma senhora já há muito tempo. Já tinha uns 2, 3 meses que eu estava fazendo a unha dela. Ela era muito minha amiga já. Toda sexta-feira de manhã ela estava lá em casa fazendo a unha. E a gente conversava muito. Nesse dia ela falou assim, ó, você não sabe quem eu sou, né? Até hoje você não sabe quem eu sou? Eu falei, não. Eu falei, você é quem... Como é o nome dela, amor? Você lembra? Jô. Você é a Jô, que está aqui toda sexta-feira. Ela falou assim, eu sabia que você não sabia quem eu era.
eu sou a mulher que seu marido bateu o carro no meu marido. Ela falou assim, eu fiquei com medo de te falar e você ficar brava comigo. Eu falei, mas por que eu ficaria brava com você? Jamais! Meu marido bateu, pagou o carro, tá tudo certo, né? Jamais eu ia ficar brava com você. Ela falou assim, Lu, e tem outra coisa. Eles são de uma igreja também, eles eram muito crentes, são até hoje muito crentes. E ela falou assim, Deus falou com meu marido ontem à noite e pediu pra gente entregar uma cesta básica aqui na sua casa. E assim, Silvia, por mais necessidade que a gente já passou nessa vida, nossa casa sempre teve muito, sabe? Para dar para as pessoas, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, sabe? Então, assim, ela falou assim, eu tô falando com você desse jeito porque eu vejo que você não precisa de uma cesta básica. Então, eu não sei por que o senhor mandou fazer isso, mas ele mandou. Menina, na hora que a Jo falou isso... Interessante, gente. Eu chorei tanto, tanto, porque... Na hora que eu olhei para a cesta, foi uma resposta da minha oração. Quando eu falei para Deus que eu queria que Deus colocasse em mim um legado, que Ele fizesse com que eu deixasse um legado, e a cesta chegou na minha casa, eu entendi que era para eu trabalhar através do básico, que era para eu trabalhar através de uma cesta básica, que era para eu levar para a casa das pessoas uma comida gostosa, uma comida boa com o que eles tinham em casa. Porque desde sempre eu consigo enxergar através do óbvio, sabe, Silvia? Eu vejo 1 quilo de farinha de trigo, eu enxergo pão, eu enxergo bolo, eu enxergo pastel, eu enxergo macarrão, sabe? Eu não vejo apenas 1 quilo de farinha de trigo. Quando eu vejo uma barra de sabão, eu faço pasta de brilho, eu faço detergente, eu faço sabão líquido. Então, através daquela cesta ali, tipo, abriu, assim, a minha visão. Eu entendi o que Deus queria que eu fizesse. Que interessante. Porque, até então, a gente colocava tudo lá. Comida sofisticada, comida chique, comida de todos os jeitos, todos os lugares do mundo, bolos decorados. Não era aquilo que Deus queria. Não era aquilo. Eu posso fazer isso, sim, mas o meu propósito não é aquele, sabe? E através daquela cesta básica, a gente entendeu que dava para levar para casa das pessoas uma comida gostosa, com um pouquinho. Tanto é que no canal Culinária em Casa, a gente tem 17 receitas só com ingredientes da cesta básica. Que show, que interessante. Silvia, sem ovo, sem alho, sem cebola, sem tomate, só com o básico. O básico aqui no Brasil é arroz, feijão, sal, açúcar, macarrão, óleo, extrato de tomate, né? Isso é o básico aqui no Brasil. Então, a gente conseguiu fazer 17 receitas para venda, para a pessoa vender e ganhar dinheiro. E ainda sobra metade da cesta. A pessoa ganha uma cesta básica, faz as receitas, ganha R$600 e sobra metade da cesta. Olha que bênção. Se isso não é uma dádiva de Deus, eu não sei o que é. Então, o que vale hoje, para mim, que eu posso estar passando para você, é para você enxergar além do óbvio, ver além das aparências, foram as coisas que eu aprendi, e não duvidar que Deus tem um propósito na sua vida. Porque Ele tem na minha, tem na sua e tem de todos, porque são todos filhos de Deus. Todos nós somos filhos dele. Né? E se a gente é filho dele, ele tem um propósito na vida de cada um tem um dom. Não adianta você falar para mim assim, eu não sei, eu não me achei, eu não me descobri. Para, dá uma analisada em você, desde pequenininha, vê no que você mais se destacou a vida inteira. Esse é o seu propósito, investe nele. Amém. Né? Investe nele que eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente. Aqui, ó. No nosso livro, Culinária em Casa, Sabor de um Sonho. Essas copas já são minhas, viu, gente? São suas. Presente. A gente conta um pouquinho da nossa história, né? Minha e do Giovanni aqui no começo do livro. E tem aqui as receitas, 34 receitas para vocês fazerem, venderem, comerem com a família, fazer festa. Tem de tudo aqui. E esse aqui é o sabor da vovó, ó. Olha que show. Culinária em Casa, Sabores da Vovó. Que também é outro
propósito de Deus, né, gente? A gente pensou, o pessoal veio atrás, né, amor? Então, assim, ó, tá lindo o livro. Olha, super envelhecido, muito bonito. Se vocês quiserem, a gente vai deixar o link para vocês, né? Para vocês Por favor, adquirirem. fala nesse canal maravilhoso. O que eu acho mais lindo é que minha mãe já seguia a Lu há muito tempo, vivia ali escrevendo as suas receitas, né? É. O dia que ela viu o nosso videozinho juntas, porque tem pouco tempo que eu conheci a Lu, gente. Foi um dia tão assim inusitado, porque eu estava a caminho da roça, da fazenda, para visitar minha mãe. E uma amiga minha me ligou e disse assim, Silvia, vamos almoçar com a gente hoje, a gente está indo visitar um amigo lá em Trindade, quem mora em Goiás sabe onde que é, e é caminho da fazenda. Eu falei, tudo bem. E eu estava só, o marido viajando, as crianças, cada um para um lado, e eu paro sozinha, que é bem assim, não é tão normal eu ir sozinha para um lugar que eu não conheço ninguém, a não ser minha amiga, com a família. E eu cheguei, antes de vocês chegaram com uma luz, com um momento. Eu não, Obrigada, honestamente, eu nunca tinha visto, porque eu não sou muito da culinária, sim, né? sim. Vou confessar aqui. Mas quando você chegou, me deu aquele abraço, e essa foi aquela conexão divina. E a gente fez um videozinho ali, através desse vídeo a gente já encontrou depois disso, muitas pessoas já me ligam, poxa, ai, que legal, eu conheço esse canal, é muito especial para mim, eu acompanho todos os dias. Então, isso é muito maravilhoso. Eu estou me sentindo muito honrada hoje. A sua história, eu fiquei segurando para não chorar, porque senão eu ia ficar meio derretendo aqui, porque realmente eu acho que toda história tem o seu valor, tem ali uma inspiração que nos faz refletir. Não para sentirmos menos ou mais, é para você parar um pouquinho. Aquilo que você disse, às vezes você está exatamente onde ela estava. Você fala, gente, qual que é o significado da minha vida? O que vai ser? O que é meu legado? Eu vou fazer 50 anos, eu estou mais ou menos aí de novo. Meu Deus do céu! É isso, mas isso é se reinventar, se chama resiliência. Você vai se reinventando a cada momento da sua vida. Eu não sei onde eu vou estar o ano que vem, nos próximos anos, mas eu tenho certeza que eu não vou estar onde eu estou, porque eu sou um ser de luz. E os seres de luz, eles têm que viver em evolução. Então, não se questione o tempo todo de você estar mudando de profissão, não. Você vai se encontrar. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, mas eu não paro em nada. Calma, 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 você é um ser de luz. Pense sempre nisso, você é iluminada, você é iluminado. Então, se você é um ser de luz, você vai encontrar o seu propósito aqui na Terra, porque não é fácil. As pessoas falam muito, não é fácil, sabe? E principalmente quando não tem alguém para abrir nossa visão, é mais difícil ainda. Mas não é impossível. Não é impossível, não desista. Eu quero contar só mais um milagrezinho que aconteceu na nossa vida. E deixa a pitada do Evangelho. Deixou, tá. né? Gente, então, Silvia, em tudo isso, assim, a gente já estava com o vídeo no YouTube e tal, mas não estava ganhando dinheiro ainda, porque vem uma parcela, vem acho que $100 primeiro, se eu não me engano, $100, né, amor? E aí, depois demora para vir de novo, porque você tem que ir pondo, você tem que ir colocando, você tem que ir trabalhando, e a gente nunca parou de trabalhar. Aí, mesmo fazendo tudo, parece não, com certeza, são os testes que a gente tem que passar na vida. Eu estava com um filho na faculdade, Giovanni Júnior, e o dinheiro não dava, gente, o dinheiro não dava. Eu fazia tudo que eu podia, mas o dinheiro não dava para tudo. Não dava, Silvia. Quantas vezes a Elisiane veio me dar o dinheiro da mensalidade da faculdade do Giovanni Júnior, porque não dava mesmo, sabe? E aí começou, o Giovanni saiu do empresário, o empresário não quis mais, e a gente começou a passar bem necessidade mesmo, e aí, tipo assim, mas não de comida. Eu sempre falei que Deus sempre supriu muito a nossa alimentação, de comida não. E aí a gente morava de aluguel. Daí eu falei assim, Giovanni, chama a Érica aqui e fala para ela, fala assim, a gente vai ficar te devendo, de novo, a fé. Gente, a fé realmente, ela move e remove montanhas, viu? A fé, eu falei, Érica, a gente não tem dinheiro para aluguel. A gente precisa ficar pelo menos 6 meses sem pagar seu aluguel. Só que já tinha 8 anos que eu morava com ela, lá no apartamento dela. Então, a gente tinha esse voto de confiança com ela, sabe? Se você deixar, daqui 6 meses eu pago. Eu e o Giovanni paga.
E só que tem uma coisa, a gente não vai deixar de receber pessoas na nossa casa, então você vai ver, né, pelo Facebook que a gente recebe pessoas, a gente não vai deixar de ser feliz, a gente não vai deixar de ser alegre, a gente só vai deixar de pagar o aluguel por 6 meses. Porque eu e Giovanni, a gente é casado há 30 anos e a gente nunca pediu nada para ninguém, sabe? A gente tem muito orgulho disso. Minha mãe nunca deu 1 litro de leite para ajudar a gente a sustentar os nossos filhos. A gente nunca pediu. A gente nunca pediu nenhuma cesta básica. Você vê que hoje é tão comum isso. A gente nunca fez isso. A gente sempre correu atrás, se esforçou e fez tudo que a gente teve que fazer pela nossa família. Então, assim, ela falou assim, não, Luciana, tudo bem, pode, 6 meses, porque é um dinheiro que eu uso para a poupança das crianças, então não é um dinheiro que realmente me faz falta. Falei, não, mas 6 meses a gente vai te pagar, pode ficar tranquila. Silvia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus, com 3 meses a gente conseguiu pagar o aluguel, pagar tudo. A gente, sabe, ficou muito bem de situação financeira, muito bem de vida, a gente comprou o nosso apartamento aqui em Goiânia, a gente veio embora, sabe? Tudo aconteceu muito rápido. Tanto é que as pessoas falam, nossa, mas você já vai embora? Tipo, a gente já estava planejando aquilo há 1 ano, já era plano do Senhor na nossa vida. A gente só não tinha contado, entendeu? E graças a Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, já estamos aí ó, com 8 anos de canal Culinária em Casa, né? E a gente está levando aí para as pessoas amor. Amém. E onde tem amor não falta nada. Eu quero que você venha gravar aqui em casa e a gente fazer uma receita britânica. Vamos fazer. O que você acha? Vamos fazer uma receita britânica. Você vai fazer, né? Uma receita britânica. Seu esposo vai fazer. Ele vai fazer. Eu vou vir gravar sim. Depois eu quero contar para vocês o milagre do meu casamento também, que foi uma coisa muito divina, muito espiritual, sabe? E eu acho que é muito importante a gente contar os testemunhos das nossas vidas, porque através dos nossos testemunhos a gente consegue fazer outros, né? Exatamente. Não é verdade? E eu quero que essa gravação vai ficar também salva para a gente começar a colocar aí também em outras redes sociais, a fim de que você possa ouvir. Né? Às vezes você não consegue estar assistindo o tempo todo, mas você pode depois estar lá no seu carro e continuar ouvindo. Eu acho que ficou tão grande que você vai repartir em 2, parte 1, parte 2, parte 3. Não tem problema, porque está muito bom esse conteúdo e eu acho que foi muito válido. Eu fico muito grata por você ter tido essa disposição depois de um dia grande de trabalho, ainda né, veio aqui à noite para a gente estar gravando e que realmente seja um marco na vida de cada pessoa que está assistindo, que elas venham falar, aquele dia foi um marco na minha vida. Glória a Deus, eu creio nisso. Quero dizer para vocês que tudo posso naquele que me fortalece, sabe? E esse é um versículo que é da minha história. Salmos aí, né? 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coloca isso no seu coração, confia no Senhor, entrega todo o seu caminho a Ele e Ele tudo fará. Você não tem muito o que fazer, é só confiar. Tudo vem dEle, tudo é dEle e tudo é para Ele. Amém, obrigada. Beijo no coração. Beijo, fiquem gente. Todos com Deus. E vê aí na descrição, descrição do vídeo. Culinária em Casa. Beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo. Deus tem um propósito em nossas vidas. Amém. Thank you, my darling. Obrigada, minha querida. You're welcome. You're welcome.